Como eu faço e como eu sugiro que vocês confiram o volume de cada elemento na mixagem. Eu vou primeiro dar uma solução mais teórica e mais universal e depois vou dar uma sugestão mais prática, mais objetiva, tá bom? Então vamos tentar partir do começo, mas também sem muitas delongas, né? Então eu tô aqui com essa musiquinha de exemplo, ó, dá um play aqui para vocês ouvirem. Livre e veloz, colando ponteiro pra me acelerar, de tanque cheio, de peito cheio pra me amar. E aí eu vou puxar dois medidores de volumes que eu já deixo direto na minha tela quando eu estou trabalhando, tá? Esse aqui, como vocês podem ver, está com o nome Mix. Por quê? Porque ele está dentro dessa pasta aqui, que é a pasta Mix, que recebe todos os grupos de instrumentos e vozes da mixagem, ou seja, recebe a mixagem como um todo. Então, como que está chegando aqui é a Mix, ele está medindo o volume da Mix, certo? E a pasta Mix está dentro da pasta Master, que aqui está rolando a cadeia de masterização, tá? E lá no final da cadeia, eu coloco de novo esse plugin, né, que vai fazer a medição do volume final da minha música. Eu dei um play aqui, ó, e vocês podem ver que a medição mostrou que a minha mix está em menos 18 e a minha master está em menos 7. Então isso aqui é um volume bem padrão, bem indicado para você trabalhar na mixagem, tá? E isso aqui também é um volume final, bem comercial, bem viável para você terminar as suas produções, tá? Então esse aqui é um plugin nativo do Reaper, funciona muito bem, mas existem outros aí, vários outros plugins de medição de LUFS, né? Um que é bastante comum é o WLM da Waves, vocês podem colocar aí que funciona do mesmo jeito. Bom, o que é o importante a gente entender sobre volume para ajudar a gente no posicionamento de cada elemento da mixagem, posicionamento de volume de cada elemento da mixagem, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que isso aqui é resultado da soma de volumes de todos os elementos, todos os sons que acontecem aqui dentro, tá, da mixagem. Então aqui tem, né, todos os instrumentos de voz, a soma disso aqui que vai dar esse volume final aqui, de menos 18. Então se eu sugiro para você trabalhar a menos 18 nas partes mais intensas da sua música, né, geralmente o refrão, uma parte especial que é mais forte e tal, se essas partes precisam ter menos 18, significa que o somatório dos elementos precisam dar esse resultado aqui, tá? E, obviamente, se é uma soma, você não pode ter nenhum elemento individual próximo de menos 18, ou pior ainda, acima de menos 18, porque senão o resultado aqui vai ser muito maior. Em outras palavras, todos os elementos da mixagem precisam estar num patamar abaixo de menos 18 para você ter uma soma que vai entregar esse resultado aqui. Legal? Bom, essa foi a primeira parte da explicação. Qual é a outra informação que você precisa? É que alguns elementos da mixagem são mais prioritários e outros elementos são menos prioritários. Então a voz principal é um elemento prioritário, é o elemento mais importante naquela parte da música que está tocando a voz. Se fosse a parte de um solo, aquele solo seria um elemento prioritário, o elemento mais importante para você destacar, né, e chamar a atenção do ouvinte. O principal recurso que a gente usa para gerar esse destaque é volume, certo? Então geralmente você destaca o volume daquele elemento para aquele elemento ficar mais presente e mais marcante, tá? Uma forma simples para começar a desdobrar esse pensamento, então, de qual é o volume que você colocaria a cada coisa, seria você pensar
seria você dividir a música em duas partes apenas, que seria voz e base. Então, vamos fazer um experimento aqui, ó. Eu vou mutar a voz e a gente vai ouvir só o instrumental nessa parte mais intensa aqui da música, que é o refrão. Então a gente precisa de uns 10, 15 segundos para estabilizar a medição, né? Deu para a gente ver que o instrumental ele flui aqui na casa de menos 21, mais ou menos, né? Vamos ver a voz agora. Vou até solar todas as vozes. Ó, é uma parte que tem dobras, backings, vou solar todas as vozes. Voz, livre e veloz, colando ponteiro pra me acelerar. De tanque cheio, de peito cheio pra me amar. Legal? Concordam comigo que está no mesmo patamar? Então aqui a gente já fez a primeira comprovação, que se a gente pensar em todas as vozes como sendo um elemento, eles somam menos 21. E todos os instrumentos, todo o instrumental também somando menos 21, menos 21 mais menos 21, né? É o que dá pra gente aqueles menos 18. Livre e veloz, colando ponteiro pra me acelerar. De tanque cheio. Então, confirma a regra de que a gente precisa de elementos abaixo do nosso alvo para poder atingir o somatório, tá? Então aqui vocês já pegaram a primeira dica. Se você tem um instrumental num patamar, um patamar interessante para voz, para o volume de voz, é num volume igual, um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, certo? Então se a gente quer atingir menos 18, ali por volta de menos 20, menos 21, pode ser um volume legal para a gente trabalhar o nosso instrumental, certo? E pode ser também um volume interessante para a gente colocar a nossa voz. Se você colocar a voz no mesmo volume do instrumental, você tem uma sensação. Se você colocar a voz um pouquinho mais alta, você vai ter um destaque da voz. Se você colocar a voz um pouquinho mais baixa, você vai ter uma voz mais encaixada. Tem muitos estilos, tem muitos produtores que gostam, né, de uma voz mais encaixada. Então isso é uma questão de gosto, é uma questão de estética. Mas eu te dei dois parâmetros aqui. E agora um parâmetro final para você concluir essa missão seria o quê? Você ter uma noção do que é alto, do que é mediano, do que é baixo, para você poder estabelecer o volume dos elementos de uma forma mais detalhada, né? Porque a gente dividiu a música aqui em vozes e instrumental, mas a gente sabe que na prática tá tudo separadinho ali, cada elemento tá separadinho, né? E aí, tá gostando? Ó, interrompi rapidinho para te lembrar que esse tipo de conteúdo a gente tem sempre aqui no canal. Então eu quero te convidar a deixar o seu like e se inscrever para você não perder nenhuma aula. Qual é o volume de cada elemento, né? Então eu vou te sugerir uma regrinha que funciona muito bem para mim e que não por um acaso eu coloquei na tabela de LUFS. Então deixa eu puxar para cá a tabela de LUFS. Ó, essa tabela aqui não é só isso, tá? Estou colocando só a parte aqui, só um trecho, porque eu não quero entregar o conteúdo inteiro desse material, que é um material muito valioso. Eu estou colocando gratuitamente aqui para vocês só essa parte do raciocínio que ajuda bastante aí, tá? A gente compreendeu o que eu estou falando aqui. Nessa tabela eu tenho uma sugestão, instrumento por instrumento, voz por voz. Então, tipo assim, o bumbo, coloca nesse volume aqui de LUFS. A caixa, coloca nesse. A voz, coloca nesse. Por aí vai, tá? Mas isso aqui que eu vou mostrar para vocês vai dar uma boa noção, inclusive para elementos que porventura não estiverem aqui dentro dessa tabela. Legal? Então, qual é a lógica que você vai usar? Ó, se a gente sabe que voz em 21, instrumento mais ou menos 21, dá a nossa média de 18, certo? Significa que todas as coisas que estão próximas de 21, elas vão estar soando altas,
Elas vão estar soando altas no sentido de estarem bastante perceptíveis e tendo bastante destaque aqui dentro. Geralmente essa faixa aqui é a faixa que você vai colocar a voz, ou o conjunto de vozes, né? E um elemento muito prioritário, tipo num tema ou num solo, certo? Geralmente é isso que ocupa esse patamar aqui. Se você coloca uma base por aqui, por exemplo, 24, 23, 22, essa base tende a soar muito alta. Tá? Então essa região aqui é uma região que geralmente a gente vai medir ou o instrumental como um todo, ou as vozes como um todo, ou vai permitir algum elemento muito prioritário, tipo um instrumento de solo tá aqui, certo? O que está acima será considerado muito alto para essa nossa escala aqui, tá? Porque se o instrumental tá em 21, vamos dizer, e você colocou aqui alguma coisa em 20 ou em 19, a percepção que você vai ter é de um grande destaque. Então, geralmente aqui só entra voz principal, se você quiser uma voz um pouco mais destacada, ou algum elemento assim muito, sei lá, eu quero botar um estouro na hora da música, uma bomba, eu quero que naquele momento aquilo seja percebido muito alto. Beleza, você vai colocar aqui, mas é raro, são exceções, tá? Então, tirando a voz, vai ser muito raro você colocar alguma coisa nesse patamar aqui, tá? E aí depois vem o escalonamento para baixo, né? Se você quer algo que está perceptível, mas sem competir com os elementos principais, você vai colocar na faixa entre 30 e 25 lufs. Geralmente aqui vai entrar a grande maioria dos instrumentos que estão compondo a base, né? Então, uma base de violão, de guitarra, um contrabaixo, a bateria como um todo vai estar bem por aqui, né? Um elemento isolado, tipo um bumbo, uma caixa, vai estar por aqui, mais perto de 30. A bateria como um todo vai estar perto de 25, entendeu? E depois você tem aquilo que é baixo. Então o que a gente coloca no volume baixo, geralmente? Coisas que você quer que elas possam ser percebidas, mas que você só vai conseguir perceber se você prestar um pouco mais de atenção. Então, geralmente um ornamento, um detalhe que está ali contribuindo, sabe, para uma base, geralmente ocupa essa posição aqui. Sei lá, um detalhezinho, uma percussãozinha, um chocalhozinho, um negocinho, sabe? Ocupa esse tipo de posição aqui. Também vai ser comum você ter tipo overhead ou room, que são, se você ter overhead, por exemplo, que geralmente a gente corta muito os graves, né? Então vai ser normal trabalhar por aqui. E muito baixo, geralmente, vai ser raro a gente colocar elementos musicais nesse patamar de volume aqui, porque realmente fica bem imperceptível. Geralmente o muito baixo serve para a gente medir, tipo assim, dosagem de efeito, né? Pô, eu quero um efeito, mas eu quero um efeito bem discreto. Ah, eu quero um reverb bem discreto, eu quero um chorus bem discreto. Então eu solo aquele reverb, solo aquele chorus, e aí eu vou ver se ele tá mais ou menos nesse patamar. Geralmente, elementos bem discretos rolam por aqui, tá? Então, com essa noção que eu dei para vocês, se vocês tiverem esse raciocínio aqui em mente, tá? E se vocês pegarem o hábito de colocar medidores de lufs e irem medindo sempre, tá? Isso vai dar autonomia para vocês trabalharem com segurança na hora de estabelecer o volume de cada elemento. E aqui, obviamente, eu quero reforçar que se você puder ter o meu template, isso é ótimo porque ele já vem todo configurado, né? Para você chegar só de importar suas tracks já está mais perto possível do volume ideal, com todo o processamento necessário para a coisa funcionar bem, né? Funcionar de forma correta, e você ganha essa tabela de lufs, que aí você pode olhar lá, a voz, bota em 21, a caixa, bota em 28, o bumbo, bota em 29, você entendeu? Vai ter a tabelinha que acelera esse processo para você não ter que ficar maquinando essas coisas, esses raciocínios que eu falei aqui. Você já faz a importação dos seus elementos, confere o volume de cada um, pronto, já foi. Vem aqui, ó, apertar render e você já tem uma mix e master
comercial aí para trabalhar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esses temas. Teste isso aqui que eu falei, aplique nas suas produções. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E se você gosta da minha didática e quer continuar evoluindo as suas produções comigo, eu vou te dar 3 caminhos. O primeiro é você fazer os meus cursos de produção, de gravação, de mix, de master, o que for. O segundo caminho é você utilizar as minhas ferramentas práticas, como os meus templates de mix e master, que vão fazer essas etapas automaticamente para você. E o terceiro caminho é entrar no CISI Club, que é o meu clube online de produtores musicais. É um ecossistema de desenvolvimento com várias vantagens e é onde eu consigo dar a máxima atenção e a máxima orientação para os meus alunos. Então ali você vai ter feedback do seu material, você vai ter um raio-x da forma que você está trabalhando, com certeza isso vai lapidar os seus erros. Não preciso nem dizer que a combinação dos 3 é o melhor cenário para você ter um estudo otimizado. Então aqui embaixo vai ter os links para você aproveitar isso que eu falei aqui. No mais, eu sou o Guilherme Cis e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!